prisão relacionada à pensão alimentícia. Será que isso vai vingar realmente? Será que é uma verdade ou é só 1º de abril? Bom, essas e outras informações nós iremos saber agora. Nós estamos convidando o Dr. Paulo Meira, que é lá de Mauá, São Paulo. Tem muito conhecimento nessa área e vai nos ajudar a falar sobre esse assunto que realmente importa para muitas pessoas. Vamos falar praticamente tudo sobre prisão relacionado à pensão alimentícia. Se você que é avô, que deve pensão alimentícia, você também pode ser preso ou não. Então tem várias questões relacionadas à pensão alimentícia. Nós vamos discutir agora com esse advogado que tem um cabedal de conhecimento lá de São Paulo, um amigo nosso, do grupo Liberdade é Regra, que vai entrar aqui para falar com a gente também. Estamos aguardando ele fazer a solicitação. Adicionar. Não, nós não precisamos de moderador, não. Nós precisamos só o doutor entrar aqui. Vamos fazer um convite para ele. Vamos fazer um convite para ele aqui, ó. Paulo. E vamos nos apresentar para vocês aqui. Vamos falar sobre esse assunto muito importante. Você que é advogado, fique esperto que pode te interessar esse assunto também. O doutor Paulo já entrou. Deixa eu mudar o posicionamento da câmera, doutor. Fica mais à vontade. Doutor, o senhor me ouve? Sim, perfeitamente. Só mudar o posicionamento da câmera. Estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Na tela tem um botãozinho, você clica bem assim, bem aqui, ó. Mudar o posicionamento da câmera do senhor. Aí. Agora? O senhor tirou a câmera. Tem um que o senhor tira, tem outro que o senhor vira a posição. Legal. Tudo bem, doutor? Boa, tudo bem, meu querido? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Perfeitamente, muito bem, muito bom. Estamos aqui. Fiz uma abertura aqui, eu falei sobre acabou a prisão por pensão alimentícia, né? Então é uma questão muito delicada que eu posso dizer para os nossos telespectadores que pode se tratar do 1º de abril, pode ser uma mentira, mas pode ser uma verdade também. Eu aguardo que vocês, espero que vocês fiquem aqui para nós falarmos sobre esse assunto, inclusive podem deixar perguntas aqui. O doutor Paulo vai se apresentar para vocês, eu também vou fazer minha apresentação, mas, por favor, doutor, fique à vontade, questão de idade aí, você pode se apresentar para a galera e falar um pouquinho, inclusive falar da outra profissão que o senhor tem também, que eu já vi lá no seu canal do YouTube, tá? Fique à vontade. É verdade. Eu vou fazer a propaganda aqui, doutor. Fique à vontade. Obrigado aí pela apresentação. Quero agradecer também as pessoas que estão conosco aí participando dessa live. Na realidade, o intuito dessa live é mostrar para aqueles que não são operadores do direito um pouco desse mundo relacionado a devedor de pensão, que é a única prisão civil que nós temos aqui no nosso país, né? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o Paulo Meira, eu sou advogado, né? Sou formado desde 2022, sou pós-graduando em Direito Penal e Direito Processual Penal pelo EBRAD, Instituto Brasileiro de Direito, né? Tenho aí uma boa experiência com o direito, principalmente na parte de defensoria pública, onde eu vi muitos desses casos, principalmente nessa parte de devedor, enfim, daquele que não paga. Mas a gente vai explanar isso ao longo aqui da nossa conversa, né? Como eu disse, o Dr. Marcos sempre nos desafia, e acho que semana passada ele me desafiou, e eu aceitei o desafio. A gente que estuda, que faz direito, é gente de coragem. Então, vamos aqui discutir um pouquinho, conversar com os nossos pais, os nossos colegas, aprender também, porque a gente sempre aprende quando ensina alguma coisa, não é, doutor? Verdade. Faz parte da nossa vida, né, de acadêmico. Para nós trazermos informações aqui, foi necessário fazermos uma pesquisa mais aprofundada sobre o tema, trazer alguma novidade, trouxe um julgado recente do STJ, que eu vou passar para vocês aqui. Ou seja, todas as vezes que nós transmitimos conhecimento, nós aprendemos muito mais. E esperamos que você que esteja aqui compartilhe essa live já com algumas pessoas, com seus familiares, seus amigos. Essa live vai ficar salva se você está aqui. Chegou
e estar salva, então já compartilhe com seus amigos, porque tem muito assunto importante aqui e pode te ajudar de alguma forma essas informações. Então, Paulo, tu é de São Paulo, né? Qual que é a sua cidade? Eu sou de São Paulo, Mauá, uma cidade aqui que a gente conhece como Grande ABC. E na nossa conversa, o senhor mencionou que já morou aqui nessa cidade, né? Eu fui fazer Mauá, segundo grau, isso em 92, 91, 92. Eu morei em Mauá, pegava o ônibus, ia para o trem. O trem eu ia para São Caetano do Sul, trabalhava durante o dia na construtora que fazia a canalização do Rio Tamanduateí. E na construtora era. Não era do Brecht, não era. Esqueci o nome da construtora. Mas eu trabalhava pelo DAI, pelo sistema de água, esgoto, que era fiscal. Era apontador, apropriador. E nesse período que eu tomei gosto dos estudos, doutor, eu dentro do metrô, dentro do ônibus, eu ia estudando, ia lendo. Então eu tomei gosto. Eu era meio jovem, estava me querendo desviar. E aí eu consegui me reenquadrar. Aí em Mauá, morei em Mauá, aí no Grande Santo André, perto de Santo André, São Caetano. Isso mesmo. Conheci tudo aí. Então, ontem esteve na mídia, né, por conta da chuva que deu em Santo André e em Mauá. Choveu muito aqui, muitas áreas ficaram alagadas, né? E deixei muitos amigos aí, tenho vontade de voltar. Esse dia atrás eu passei por São Paulo, tenho vontade de voltar e quem sabe eu volto aí, eu posso até visitar o escritório do doutor aí, e visitar os meus amigos, tem muitos amigos aí, muitos amigos. Vem tomar um café com a gente aqui para aprender um pouquinho, ensinar um pouquinho, trazer um pouco dessa experiência aí do Mato Grosso. Vamos lá. Doutor, vamos então ao que interessa, ao tema principal. Eu sou o Marco Antônio, sou advogado aqui em Mato Grosso, Rondonópolis. Nós trabalhamos na área jurídica há 28 anos, mais ou menos. Desde quando eu estava na faculdade, eu já fazia estágio. Eu estagiei com advogada que trabalhava na área da família, advoguei, estagiei em várias áreas. Mas a área da família foi uma das que mais me marcou, porque a gente mexe assim com sentimento familiar, sabe? Às vezes, pensão alimentícia, separação, essas coisas. É um atrito muito complicado, né? E eu presenciei brigas enormes já eu presenciei, inclusive, doutor, uma questão que nós protocolamos um pedido de pensão. O pai levou a filha lá para a beira da ponte e falou: se vocês continuarem, ameaçou. Aí ela foi lá, não, a gente vai parar com isso, tá? Não, tem que fazer boletim de ocorrência. Não fizeram boletim de ocorrência e a gente arquivou. Então tem muitas questões aí delicadas relacionadas a esse assunto que nós gostaríamos aí de que o senhor fizesse as considerações iniciais a respeito da prisão, propriamente dito. Quais são por que se é decretada a prisão? O que acontece? Fala um pouquinho para a gente aí, para a gente entender, começar a entender. E as pessoas que tiverem alguma dúvida podem estar mandando as perguntas para a gente aqui, que a gente vai transmitir para o doutor, tá bom? O senhor abriu uma caixinha, né? A gente tem algumas perguntas para responder. Ao longo da nossa live, o senhor vai me perguntando, a gente vai respondendo, né? Só para voltar um pouquinho, o doutor comentou da minha outra profissão, eu sou mestre de cerimônia. Depois, acessa lá o canal, eu tenho aí no Instagram o Paulo AP Meira Oficial e no YouTube Paulo Meira Oficial, tá bom? Aí lá vocês vão ver um pouquinho de vídeo que a gente tem, das cerimônias que a gente realizou ao longo dessa jornada. É algo que eu faço com muito prazer, tenho muito prazer em realizar, que é a junção de duas pessoas que se amam, né? Feitas aí as considerações, doutor, eu vou colocar, para nós que somos operadores do direito, o que acontece? Para nós é muito fácil entender essa questão de alimentos, devedores, gestantes, enfim. Para que você entenda, você que é leigo que está nos acompanhando, como é que inicia esse processo? O cidadão que tem um filho, ele rompe o laço matrimonial, ou seja, ele acaba se separando. Essa criança precisa de sobreviver, ou seja, mesmo com os laços rompidos, o genitor ou a genitora, que o contrário também é verdadeiro, ele precisa custear a vida dessa criança, não é verdade? E aí que começa.
O juiz, ele, através de uma sentença, que depois a gente vai entender que é um título executivo judicial, ele arbitra alimentos para que o pai ou a mãe paguem mensalmente aos filhos. E o fato de não pagar é o que gera a prisão civil. E para você que está nos acompanhando, como eu disse, você que é operador de direito já sabe do que eu vou falar, mas essa mensagem é para aquele que não conhece. É a única prisão civil que nós temos. As outras demais são todas prisões penais, relacionadas a crime. Tudo aquilo que a gente vê na televisão é aquilo lá. E a única diferente é essa. Por quê? Porque ela tem um condão de alimento, ou seja, o juiz entende que a criança precisa sobreviver. E você vai pagar então, para o filho. Caráter punitivo, né? O caráter é diferente. Não, a ideia é essa. E onde que ela está preceptuada? Na Constituição Federal, artigo 5º. Artigo 5º é o artigo da Constituição Federal que estão todas as nossas garantias fundamentais, as garantias do indivíduo. No inciso 57, lá vai falar da parte dos alimentos. No artigo 528 do Código de Processo Civil, e lá no velhinho, né, no antigo Processo Civil de 73, que quando eu nasci, já falei até aqui a minha idade, doutor, no artigo 733, ela está preceptuada lá, esses três artigos de lei que eu mencionei. E aí, quando é que ela começa a funcionar? Quando ela entra em cena, a prisão. Quando o genitor, como eu disse, genitor ou a genitor, deixa de pagar essa pensão. Ou seja, a partir do momento que ele pagou, deixou de pagar, não. Para que isso ocorra, ele precisa deixar de pagar 3 pensões. 3 mensalidades. A partir da terceira, a genitora ou o genitor já pode entrar em execução com esse título que teve lá atrás, arbitrado por um juiz, e é uma sentença executiva judicial. Tem alguma pergunta aí, doutor? Alguém fez alguma pergunta? Doutor, então ela ocorre geralmente quando deixa de pagar 3 pensões. Isso. 3 pensões. Não é na primeira, às vezes a gente pensa assim. Eu vou dar o exemplo que eu tinha da DP. Essas 3 pensões, elas teriam que ser obrigatoriamente determinadas em juízo, não é? Tipo assim, eu tenho um filho, eu estou devendo 3 pensões, eu vou preso. Não, né? Não. Porque a partir da terceira começa um processo. E que processo é esse? É um processo de cobrança. Como é que a gente vai começar com isso? A genitora vai entrar com uma cobrança extrajudicial. Ela vai falar, olha, meu ex-marido, você está devendo 3 pensões, 3 mensalidades aqui, que foram arbitradas pelo juiz numa sentença executiva judicial lá atrás. Você não está pagando. Aí ele pode fazer um acordo. Olha, eu vou começar a pagar antes da ação. Antes da ação de cumprimento de sentença, que é aquilo que foi feito lá atrás, né? Aí ele começa a pagar, resolveu aquela questão. Não pagou, a nossa coleguinha, a mãe dessa criança, vai precisar entrar com cumprimento de sentença para que esse cidadão pague. Ou seja, se ele não pagou no título executivo extrajudicial, ele vai ser obrigado a pagar na via judicial. Deixa eu só fazer um parênteses aí, doutor. Parênteses. É o seguinte, pessoal. Quando nós falamos de pagar pensão, genitora, filho, geralmente a gente pensa só nesses casos, né? De filhos, de mães, pai deve para o filho. O parênteses que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte. Vocês viram aí, teve alguns artistas que o marido foi condenado a pagar pensão para a mulher. Então, essa questão, ela não está atrelada simplesmente o pai tem que pagar a pensão, propriamente dito. Geralmente, quando a guarda fica com a mãe, né? A guarda fica com a mãe, o pai ele tem que arcar com uma despesa, óbvio. Só que
pode ser que essa obrigação de pagar a pensão também esteja relacionada ao fim de um relacionamento na qual o marido ou a mulher, dependendo de quem tem mais condições ou esteja mais necessitando, podem contribuir com alimentos do outro. Isso está relacionado ao binômio que eu sempre falo, que é necessidade e possibilidade. Ou seja, se tem casais aí homossexuais, ou homem e mulher, separam, eles têm obrigação um com o outro por um determinado período também. E quando também os filhos não arcam com a sua obrigação, também os avós podem ser chamados, ou às vezes os irmãos podem ser chamados para essa responsabilidade. Eu tive caso já de avós que quase perderam fazenda porque o filho não estava pagando pensão. É verdade. Então, se eles têm condição financeira, eles são obrigados a pagar. Isso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, o avô tem que pagar pensão, não sei o quê. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esses parentes que eu abri, podem perguntar, porque às vezes é uma necessidade, é uma dúvida sua que pode ser que nós consigamos aí responder para vocês e ajudar. Só isso que eu queria dizer. Mas, inclusive, depois do vídeo gravado, vocês podem colocar as perguntas aqui embaixo, vamos chamar no direct, que a gente pode estar ajudando vocês a responder. Então, pode continuar, por favor. Sem dúvida. E aí, voltando à questão do devedor, que ele foi cobrado por aquela genitora para que ele pague, ele não pagou, a genitora entrou ali com cumprimento de sentença, como disse, por conta daquela decisão pretérita que já arbitrou para que ele pagasse os alimentos, e ele pode justificar isso. Olha, eu não estou pagando por tais situações. Se o juiz concordar, muito que bem. Caso ele não concorde, ele vai mandar prender esse nosso amiguinho que deixou de pagar a pensão. Ou seja, vou voltar um pouquinho. Deixou de pagar 3 pensões, arbitradas lá atrás, por via de sentença, transitada em julgado, não pagou, justifica para o juiz, tem a parte de cobrança, não pagou, vai mandar prender o cidadão. Eu vou, como o doutor mencionou, eu vou fazer um parênteses em relação a essa é vulgarmente conhecido essa parte de pensão, né? Vai pagar pensão, né? Eu vivenciei uns 2 casos parecidos, que o juiz arbitrou para que o ex-marido pagasse pensão, mesmo para a ex-esposa eles não tendo filhos, por conta dela nunca ter trabalhado. Ela sempre foi, as duas sempre foram do lar, não exerciam nenhuma atividade por conta de pressão do ex-marido, e elas também receberam pensão. Esse ex-marido teve que pagar pensão para essas 2 ex-esposas, por conta de elas não terem trabalho, condição de sobrevivência, mesmo sem ter os filhos, né? Seguindo nessa linha da defesa, quais são aí as causas que o devedor dos alimentos pode alegar e que o juiz não vai aceitar? Ele pode alegar para o juiz e falar: olha, eu estou desempregado. Essa não é uma cláusula que ele vai aceitar, uma justificativa, melhor dizendo, que ele vai aceitar. E sobrevive de alguma forma, se ele come, sobrevive, mora, ele tem sim obrigação de pagar. Ele precisa, porque mesmo que ele não tenha trabalho registrado em CLT, o juiz vai arbitrar um percentual do salário mínimo para que ele pague mensalmente. A gente ouvia no passado, né, mesmo há muito tempo, certamente alguns de nós que estamos participando aqui, ouviram que, eu não vou pagar pensão, eu não vou trabalhar registrado, eu não pago nada. Acabou, isso aí não existe. Mesmo que ele não trabalhe, ele é obrigado a pagar. Como eu disse, o juiz vai determinar um percentual do salário para que ele pague pensão, alimentos para aquela criança. Esse devedor também, na defesa, ele pode alegar que ele tem outras dívidas. Também não são justificativas para que ele deixe de pagar os alimentos. Os alimentos são devidos a essa criança. E uma questão bastante importante que as pessoas nos perguntam, principalmente, né, doutor, nas nossas entrevistas com os potenciais clientes, o cidadão já tem uma outra família, tem filhos com essa outra ex-esposa, mesmo assim ele precisa pagar. O doutor acabou de mencionar o binômio da necessidade. Ele precisa, ou seja, o juiz vai achar um equilíbrio com o que ele tem lá de rendimentos, com a família que ele já tem,
com essa a família pretérita, o filho que ele tem com essa outra ex-esposa, para que ele pague. Essa justificativa de uma nova família não justifica não pagar os alimentos. Tem pergunta aí, doutor? Tem uma questão, aqui pergunta aqui no chat nenhuma, não. E também aqui no WhatsApp também não. Mas assim, tem uma questão, doutor, que eu acho interessante, que é o seguinte, no meu ponto de vista, quando se coloca na balança qual é o valor de despesa relacionado àquela criança. Vamos supor, está lá, olha, a despesa dele está aí R$3.000, digamos assim. Eu não concordo que a mãe que está com a criança tenha que dividir isso. Eu acho que essa questão da mãe já estar com a criança, doutor, ela não deveria ter esse abatimento porque ela está com a criança. Teria que dividir, tipo assim, metade, 1.500 para cada um. Eu acredito que quem deveria pagar seria, obviamente, o pai. Por quê? Porque a mãe não é que perde tempo, ela já tem o tempo dela todo voltado para cuidar da guarda. E ela poderia estar arrumando um emprego, poderia estar conseguindo fazendo outra coisa. E é como se ela fosse como se ela só fosse uma babá, digamos assim, né? Sim. Então, ela deveria receber um salário para aquele cuidado. Ah, mas é obrigação da mãe. Sim, é obrigação do pai também. Acontece que quando a mãe absorve essa questão, a guarda, não tinha que ser dividido. Eu acho que deveria ser integral para a outra parte pagar a despesa da criança, porque a outra parte, ela faz, ela cuida, ela zela, está ali. Ela poderia estar trabalhando, fazendo outras coisas, mas ela está ali cuidando. A carga é maior. Tem uma carga maior. A sobrecarga, eu também concordo, a sobrecarga é maior, porque ela está com ele dedicado. O pai vai pegar aquela criança naqueles dias que forem estabelecidos lá na sentença do passado. Sábado, tal horário a tal horário, domingo, devolve a criança, acabou. Depois a responsabilidade dele é só de pagar. Todo o resto, todo o ônus está com ela. Outra questão também, doutor, que eu acho importante nós destacarmos aqui, que eu acho que é assunto até dos próprios advogados aí, relacionados a essa compensação de dívidas pagas por ele. Sim. Dá lá R$3.000 para pagar a pensão. E se ele, dentro desses R$3.000, está relacionado a vários itens, né? E ele vai lá e compra paga o condomínio, paga uma coisa, paga outra, isso deve ser abatido no valor da pensão também. Então, os cálculos têm que ser muito bem feitos. Eu encontrei um rapaz uma vez, que ele me apresentou uma planilha que eu acho que eu nunca tinha visto uma planilha daquela. Ele me mandou, não, top mais, ele colocou condomínio, mãe e filho. A parte do filho, 50%, condomínio. Água, 50%. Então, ele colocou todos os percentuais relacionados a despesas efetivas do filho. Então, isso, quando o advogado for fazer qualquer cálculo, tem que colocar essas dimensões, tem que fazer isso também. Né? Porque está relacionado ao que a despesa real do filho. Eu acho que deveria ser assim. Só que ali, todas, vai sobrando todas as despesas. Só que essa despesa, quando fala assim, a despesa do filho, não tem que dividir entre ele e a mãe. Tem que ser ele. Ele tem que bancar. Aí eles querem dividir, fazer, mora lá em condomínio. A mãe paga a metade da mãe e metade do filho. Então, beleza, R$400 vai ficar 200. Aí R$200, aí a despesa dele é R$200. Aí nós vamos dividir a despesa de R$200, que é para a mãe. Não. Tem que dividir. Tem que ser do pai. Que a mãe já esse é um paradigma que tem que ser quebrado lá atrás. Né? Hoje, alguém precisa, como esse advogado que mensurou, que fez uma proporção de percentual para cada dívida relacionada à criança, isso ser propagado, né? Que, sabe, é aquela coisa que teria que virar uma súmula, né? Olha, a partir de agora, a súmula para tratar de alimentos aqui, a súmula X do STF, do STJ.
para tratar de alimentos, siga essa base aqui, siga essa planilha. É uma planilha que vai ficar lá no STJ. O senhor sabe que isso vai acontecer, né? Assim que implantarem 100% a inteligência artificial, quando bater lá, vai perguntar. Aqui, ó, como é que, olha os critérios adotados pelo STJ para decretar uma prisão, por tempo de prisão, doutor. Critérios, capacidade econômica do devedor. Qual que é a capacidade econômica dele? Tá bem? Porque fala, não, mas não tem nada no meu nome, não tem dinheiro, tá, beleza, mas como é que tá as suas redes sociais? Aí vai nas redes sociais, o cara só fazendo enviamento internacional. Só curtindo, né? Só curtindo. Não vem com essa não, viu? Porque pega lá nas redes sociais também, tá? Você que tá aqui, pega lá nas redes sociais também, tá? A gente usa tudo, todos, sim. O valor da dívida é muito alto, o valor da dívida, tem como pagar esses 3 meses, é muito alto, então tem que mensurar também, que é uma decisão recente lá do STJ, colocou aqui também, comportamento do devedor, especialmente reincidência na inadimplência. Porque ele tem costume de não pagar, ou ele vem pagando, pagou, mas de repente, por conta de um problema esporádico, às vezes a empresa quebrou, faliu, aconteceu alguma coisa e tá, e aí? Então, isso é levado em consideração também, que é matéria de defesa, na hora de você fazer a defesa, né? Condições pessoais, tem desempregado ou doente, impacto da falta de pagamento aos alimentos, danos à educação ou saúde. Qual é o impacto que está tendo? A criança está tendo sofrimento, qual é o sofrimento, qual é o prejuízo que ela está tendo agora? Então, tudo isso está relacionado aos critérios para determinar até o tempo de prisão também, com o STJ. Porque a própria inteligência ela tem mais velocidade, né, para tratar isso. Ela abrange mais tópicos. Doutor, ela abrange mais tópicos. E essa questão, quando então que não cabe a pensão, não cabe a prisão, só penhora. A penhora, o que acontece com ela? Ela a partir do momento da primeira, quantas ele estiver devendo, ele vai fazer essa busca. Se ele não pagar, vai ser penhorado tudo que ele tiver no nome. Contas salariais, bens, automóveis, bens imóveis, para que possa cumprir, honrar com aquele compromisso assumido. No caso da pensão, para a gente fazer um paralelo, se for penhora, quantas forem, cobra tudo. Está devendo 1 ano, 2 anos, vai cobrar tudo. Ela não prescreve. No caso da pensão, não prescreve, né? Não prescreve, porque mesmo que ele fique preso, se ele não pagar, ele continua com aquela dívida. Era uma outra máxima, doutor, que nós ouvíamos, o senhor vai lembrar? Ficou preso, saiu da prisão, quitou a dívida. Não. Ele vai continuar com aquela dívida, independente da prisão. Ele vai ficar de 30 a 90, saiu de lá, não pagou, vai continuar devendo. Ele vai continuar devendo. Ou seja, é uma dívida que só vai pagar quando ele realmente quitar o que ele está devendo. Não tem outra forma. E como é que ele faz isso? Lembra? Ele está naquela fase de briga. Chegou na audiência de custódia, pagou, sai. Pagou, está livre. Mas no caso dos alimentos, não. Ele paga, lembra? Ele continua, por exemplo, lembra da história do direito penal? Os efeitos penais, eles cessam. Mas os extrapenais, não, eles continuam. É a mesma coisa. Os extra civis, nesse caso, continuam. Ou seja, ele continua devendo. Ele pagou a parte de prisão civil dele, como eu disse no início da nossa conversa, que é a única prisão civil que nós temos no nosso ordenamento. Ele fica devendo. Mas ele continua devendo. O din-din, ele tem que pagar lá. A parte que ele deixou de pagar, não importa, ele vai ter que pagar. E como é que ele evita isso? Lembra? Na nossa linha do tempo, ele está sendo cobrado, aí ele faz um acordo, ele fala, olha, eu vou pagar de tais maneiras, na via extrajudicial. Entrou judicial, o advogado dele, é por isso que a necessidade de ter alguém especialista nessa parte, né, doutor? Alguém que entenda dessa parte civil, que saiba manejar essa parte, porque ele vai ter que fazer um acordo no juízo. E vai falar para o juiz, olha... Tem um advogado aqui, doutor, HW Advocacia, ele pergunta, tem alguma justificativa
que suspende a prisão, que não o pagamento da dívida, por exemplo, o cara ele não pagou a dívida, tem 3 meses lá, não pagou. Teria alguma justificativa para suspender a prisão? Justamente, mais ou menos essas que eu poderia que o STJ decidiu aqui, mas, tipo, considerar a capacidade econômica do devedor, o valor da dívida, o comportamento do devedor, as condições pessoais, está empregado ou desempregado, e o tempo também, ele vai ficar um tempo lá, mas o que seria? O que poderia responder? Eu presenciei o único caso que foi o cidadão estava acamado, e aí por conta dessa doença dele, o tempo que ele ficou lá, é uma questão humanitária, enfim, aí ele teve essa execução prisional suspensa. Mas aí logo após ele precisou pagar, mas foi o único caso que eu vi assim, em loco, né? Mas aí vai ter que ter uma boa justificativa, porque a gente sabe que a parte dos alimentos, o juiz trata com uma séria seriedade, principalmente esses juízes civis, né? Eles não dão, assim, os casos que eu vivenciei, eles não dão muita trela, ou seja, tem que ser muito embasado para evitar. E o que eu sempre orientei, para não deixar chegar nessa situação, mas o genitor, o que ele faz? Ele finge de morto, ele deixa de pagar e vai embarrigando, não pode. Eu lembro de um caso que eu fazia assim, a gente esperava os 3 meses, pedia prisão, quando o oficial de justiça pegava, ele levava para a penitenciária, o irmão dele pagava, aí ele saía. Aí ficava, pagava quieto, aí saía, beleza. Aí dava 3 meses, eu fiz isso mais ou menos 1 ano, doutor, até ele cansar. Aí, foi. Aí dava mais 3 meses, ele não pagava de novo. Aí pedia de novo, o juiz decretava, aí ele ia lá na porta da penitenciária com o oficial de justiça, ele depositava. Não, mas tem. Nós ficamos 1 ano inteiro, de 3 em 3. Saiu umas 6 mandados de prisão para ele. Os 6 mandados de prisão. Você já... Meu Deus. Não pagava de jeito, só pagava assim. Ele sabia, falava, deixa passar os 3 meses, que nós vamos receber de 3 em 3 meses. É o único jeito, porque o cara não paga. Porque é o que eu sempre orientei os clientes, é muito mais fácil, antes de qualquer processo desse. Liga para, né? Olha, eu tive um contratempo, tive uma situação inesperada, me aguarda um pouquinho, eu vou honrar o meu contrato. Porque aí elimina a via judicial, elimina o risco, porque a gente sabe, esse processo da cadeia, ele tem que evitar isso aí, porque é simples, como eu mencionei. O genitor ele vai embarrigando. Tem um exemplo aí. Não, deixa, pago depois. Não paga, resolve antes, ele deve, faz um acordo, não tem problema. E como eu estou mencionando na nossa linha do tempo, se aceitou, o juiz validou, é só cumprir aquilo, não vai ser preso. E aí, o pessoal me pergunta, né? Pô, doutor, e aí? O cidadão foi preso, como é que eu faço? O senhor acabou de dizer aí, né? Paga, meu amigo, não tem outra forma. Ou paga, vai esperar os 30 a 90, dependendo do que o juiz vai arbitrar. Passou aquele tempo, esquece. Tive casos que, assim, o senhor não aguentou um único dia. Lembra, doutor, na faculdade de Direito, nós temos o nosso bem precioso, que é a nossa vida, que nós aprendemos que é o bem mais tutelado, mas juntinho ali com ele nós temos o quê? A liberdade. O cidadão está aqui fora, ele não sabe o que é estar preso. Né? Haja vista aquele que já foi, enfim, aí não tenho nem o que falar. Mas aquele cidadão, talvez o cidadão de bem, ele não sabe o que é estar preso. Imagina, ele está hoje aqui livrinho, joga no camburão, prende o danado. E aí? Ô, doutor, tem um caso de pensão, o senhor já viu que o cara colocou tornozeleira? Esse eu não vi, não. Eu também não vi, não. Ah, doutor, tô preso. Não, tira, doutor, nem coloca a tornozeleira em mim, mas eu não tenho dinheiro para pagar. É medida cautelar diversa da prisão, é seara penal, né? Não, é medida cautelar diversa da prisão. Não civil? Não, eu estou dizendo que algum cliente pode nos questionar. Tipo, se eu estou preso, é verdade. Uns dias atrás me ligou um cidadão, 30 mil de pensão, falou, vamos pagar pelo menos as 3, né? Mas não tem condição de pagar, não tem condição de pagar nada, então você não tem condição de pagar advogado. Você pode procurar a defensoria. Mas assim,
Também nunca vi, não. Isso aí seria uma novidade, um case até para a gente trazer aqui nas nossas próximas lives, né? doutor, tipo assim, e aí, o que eu faço? Mano, você tem que pagar, né, mano? Mas se pergunta, você tem que pagar, não adianta. Paga pelo menos as três últimas aí, pra gente evitar a prisão, mas você vai ficar devendo. Mas não, doutor, faz o seguinte, não tem como colocar tornozeleira, não. Ele não chegou a perguntar para mim, não. Tá? Eu tô brincando aqui, ele perguntou para mim, não. Mas eu estou dizendo que pode ser uma pergunta, né? Pode. Pode ser uma pergunta do cliente falar assim, doutor, não tem como colocar tornozeleira, não, porque não tem condição de pagar mesmo. Coloca a tornozeleira, deixa eu com tornozeleira. A finalidade do uso da tornozeleira são outros, né? Às vezes para não se aproximar, para ele não se evadir da culpa, ele não fugir, né? Para que ele fique no perímetro, para que a justiça fique. E a prisão por pensão, o objetivo é fazer o pagamento, realmente, efetivamente. Né? É isso que eu ia dizer. A ideia da prisão é essa mesmo, fazer com que o cidadão pague. Porque se deixar ele, é uma prisão coercitiva. Ó, você vai ficar preso se você pagar. Se você não pagar, você fica preso, acabou a sua prisão pena, vai continuar devendo. É justamente essa pressão para que ele pague. Entendi. Porque de outra maneira, ele vai usar essa tornozeleira aí, ó, ad eterno, né, doutor? Não vai soltar nunca, né? Outra coisa que é importante, doutor, outra coisa que talvez sirva para alguns colegas advogados que estejam aqui também, porque aí você vai lá, você faz um pedido justificativo, dizendo que está desempregado, papapá, e beleza. Tá. Mostra para o juiz. O juiz nega. Essa negativa, ela deve obrigatoriamente ter fundamentação para que ele possa decidir, negando. Se houver ausência de negativa, ou seja, simplesmente, não, você é obrigado a pagar e tchau, obrigado, cabe habeas corpus prisão ilegal, né? Não por conta daquela justificativa, mas por conta da falta de motivação na decisão. É que muitos advogados, às vezes não observam. Olha só a dica, observa a dica. Às vezes eles não observam que houve uma falta de fundamentação na decisão, não falta de fundamentação na justificativa. Mas isso é bom, porque para os nossos colegas que estão acompanhando a nossa live, aqueles que não são do direito, toda decisão do juiz tem que ter uma fundamentação. É isso que o doutor acabou de mencionar. Tem que ter uma fundamentação. Se não tem fundamentação, é nula. Ou seja, é habeas corpus nele, é uma prisão ilegal. Arbitrariedade. Habeas corpus, artigo 6. Às vezes impedir o contraditório, às vezes impedir a ampla defesa. Né? Também. Desses requisitos aí processuais, né? Por isso que às vezes a gente consegue alguma coisa assim, nesse sentido. Meu cara devia, o doutor conseguiu tirar, porque a gente não está... a gente está buscando o que a própria lei, no caso, nos ampara, a Constituição. E o juiz tem que dar uma decisão motivada, fundamentada, né? E aí a gente consegue, por outros elementos, a gente consegue quebrar. Porque o juiz ele não pode ter decisão pessoal. Olha, esse cidadão aqui é um safado, decreta a prisão. Não pode. Tem que ter fundamentação, como o doutor mencionou. Mas aí, doutor, o que acontece? O advogado ele precisa abrir o leque dele e sair um pouco dessa seara, que é essa que a gente está tratando, a seara civil, e ir para outra seara, que é essa que fala das nossas garantias, como a gente mencionou lá no artigo 5º. Tenta por uma outra forma, como o habeas corpus que o senhor acabou de mencionar. Tem pergunta aí, doutor? Posso seguir aqui? Pode seguir, doutor. Pode seguir. Vai lá. Legal. Aí, a gente, como eu disse na nossa linha do tempo, o cidadão está preso, como é que faz? Prendeu, quero pagar. Faz um parcelamento, se a ideia dele é esse, advogado junta lá no processo, manda, juiz defere, libera na hora. Juiz deferiu, a outra parte concordou, parcelou, fechou. Pagou à vista, mesma coisa. Tchau também. Próxima, continua pagando para não ser preso novamente, não é, doutor? Eu sempre penso, né, como eu disse no início da nossa conversa, e sempre falei isso para os clientes que têm esse tipo de problema, que vivenciam esse tipo de situação. Alguns não deixaram chegar, outros deixaram, que o acordo é sempre a melhor situação. Faça acordo. Não deixe chegar
na esfera judicial, porque vai ficar pior para você. Aí você vai ter que arrumar dinheiro de onde não tem, vai ter que sair da prisão, e aí teve todo aquele transtorno. Se alguém que nunca ficou preso vai experimentar pela primeira vez, nunca mais vai querer saber. E sempre, né, doutor? Ele precisa ter o auxílio de um advogado, uma pessoa que entenda, que saiba orientar, que, como o senhor bem disse há pouco, saiba caminhar, saiba beber por outras águas, por outras fontes, como o caso do habeas corpus. Fala, vamos tentar o habeas corpus para poder te libertar, vamos por esse caminho, por aquele outro. Não ficar, né, naquela batida ou paga ou deve, enxerga um pouco além, né? Que é o que a gente sempre diz, e como eu mencionei, a minha formação no direito é recente, em 2022, mas ao longo da vida a gente continua estudando, buscando conhecimento. Como a gente acompanha com o senhor aí lá nos nossos grupos, o advento hoje da inteligência artificial, ela nos... Liberdade é regra, não é, doutor? Liberdade é regra. Advogados que estejam participando conosco aí, manda depois um direct para nós, para mim ou para o doutor, para você participar do nosso grupo aí. Advogado do Brasil inteiro, interativo. Fazer os stories para eles aqui, doutor, para aí, ó. Tem um advogado ali. Advogados lá do Liberdade é Regra, que estamos aqui acompanhando a live. E lembrando de vocês, meninos e meninas, que sempre tem uma perguntinha lá, sempre a gente está nos ajudando, inclusive nos auxiliando nas dúvidas que nós temos. Então, um abraço para todos vocês aí do grupo Liberdade é Regra. E também tem outros grupos, tem vários grupos aí, né? Nós participamos. Vários, né? A Advocacia Amiga. Advocacia Amiga é muito bom esse grupo também. Advocacia Amiga, é isso? Advocacia Amiga é um grupo fantástico no Brasil. Tem muitos integrantes. Olha aí, que bom, 405 integrantes da nossa colega doutora Ana Paula. E o grupo Liberdade é Regra, do doutor Fabiano, em Primavera do Leste, agora está em Cuiabá. Tem mais de 790 advogados, para vocês terem ideia. Parabéns. Obrigado a todos por... É muita troca de gente. É muita gente, né? Vai lá, doutor, pode continuar. Eu só fiz um parênteses para mandar aula para eles. Então, para a gente fechar aqui a nossa como eu disse, a nossa linha do tempo, né, que nós começamos lá desde a sentença que foi transitada, que gerou para que o genitor ou a genitora pagasse os alimentos, percorremos aí os caminhos até a prisão e liberdade. Vocês viram que nós pontuamos aqui de uma maneira bem didática, bem simples, né, sem aquele nosso juridiquês que os nossos colegas que estão nos acompanhando fora dos operadores do direito não sabem, né? Para ficar fácil para você entender, olha, agora eu sei que essa é a única prisão civil que nós temos no nosso ordenamento jurídico. O cidadão que não paga, realmente, ele é preso. Todo mundo ouve, né? A única prisão no país, não é, doutor? É a prisão dos alimentos, né? Da pensão, né? Eles nem falam alimentos, falam pensão. Essa é a única prisão que dá cadeia no país, né? Tem uma questão também que eu gostaria de deixar do meu ponto de vista em relação a tudo isso também, se me permite. Eu sou aquele adepto à participação mínima do Estado em relação a essa questão. Quando vem algum cliente fazer alguma separação, alguma questão de até mesmo guarda, eu digo a eles, olha, alimentos, por que vocês não se resolvem entre vocês? Estabeleçam entre vocês regras, mas não fica só naquilo. Tem que pagar 2, paga 3, paga 2,5, mas vocês se organizam entre vocês e gerem isso de uma forma amigável. Por que ter o Estado determinando que você paga, se você está pagando? Doutor, eu já consegui a improcedência de uma ação de alimentos e eu comprovei que o pai pagava a pensão, a mãe veio dizendo que não pagava. Mau uso do dinheiro. Eu conseguia a improcedência, porque não era necessária a intervenção do Estado naquele momento, porque ele já cumpria com a obrigação dele. Porque você entra com uma ação quando o outro não cumpre com a obrigação. E aí você coloca a intervenção estatal. Nesse caso, ele cumpria, foi julgado improcedente a ação, porque ele continuava pagando. Mesmo com a ação andando, ele estava pagando. O juiz nem determinou os provisórios, eu estava pagando. Ó, que beleza. Tá vendo?
Fiz só esse parênteses. E para a gente. Vai lá, pode ir. E para a gente, é uma outra dúvida que surge, né? Quando é que o cidadão ele para de pagar os alimentos? É automático? Ele deve parar de pagar, né? Não é automático. Ele tem que entrar com uma outra ação de exoneração de alimentos para o juiz entender, falou, opa, cessou a sua responsabilidade, deu lá os 18, ou o filho está estudando, que isso se prolonga ao longo do tempo. Se ele não está estudando com 18, cessa, mas entra com ação de exoneração de alimentos, para o juiz deferir. Olha, a partir deste momento, chega. A sua missão você cumpriu, está livre, genitor. Ou, se o filho está estudando, até o término deste estudo, é claro que não pode ser ad eterno, né? Tem aí uma questão de bom senso, a partir deste momento também vai cessar, mas sempre via judicial. Ele precisa dizer, olha, eu já cumpri a minha parte. O juiz precisa definir isso aí. Que é outra dúvida também que me perguntaram agora aqui no WhatsApp, doutor. Eu estava esquecendo de mencionar aqui na nossa live. Entendi. Pode continuar, doutor, pode continuar. Então, tem mais alguma dúvida aí, não? Eu não tenho. Nós temos 5 minutos de live, doutor. No máximo 1 hora. E eu prefiro fazer essa finalização. Se eu quiser fazer algumas considerações finais aí. Aqui não tem uma pergunta, eu já respondi várias perguntas que vieram dos grupos aqui. Eu acho que, legal. Se tiver alguma dúvida, pode nos chamar aí do privado que a gente... Tá, e vou responder logo para você também aquela questão. Prisão acabou? Não, é 1º de abril. Estou fazendo uma brincadeira com vocês. Vou colocar até na capa dessa... Eu lembro. O pessoal me perguntou, poxa, não tem mais prisão? Eu falei, não, espera que vocês vão ver. Doutor, eu quero, para finalizar, legal, agradecê-lo aí. Esse nosso bate-papo, né, foi bacana, é prazeroso trazer um pouquinho do conhecimento. Como eu disse, a gente ensinando, a gente aprende. Eu quero dizer que estou aberto às novos desafios, pode contar comigo, principalmente lá no nosso grupo. E eu quero fechar com um poema que me acompanha desde o primeiro semestre da faculdade. Teve um professor que trouxe, e aí eu marquei aqui no primeiro semestre, e ao longo da minha faculdade, e ao longo do direito, eu sempre carrego comigo e eu uso ele em outras áreas. É o nosso poeta, o Fernando Pessoa, poeta português, certamente muitos aqui devem conhecer. Ele fala o seguinte, para ser grande, ser inteiro, teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és, no mínimo que fazes. Assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. O que eu quero dizer para vocês que nos acompanham. O nosso querido poeta, o que ele quis dizer? Para ser grande por inteiro, põe quanto você é. No menor que você fizer, coloque a sua essência. Seja inteiro, vontade, faça bem feito. Certamente, alguém está vendo e vai fazer diferença na vida de outras pessoas. Como eu disse, esse professor, essa frase ele trouxe no primeiro semestre da faculdade, isso lá em meados de 2016, e eu carrego comigo ao longo do tempo, e todos os dias esse poema está comigo. Porque eu preciso que ele esteja aqui para que eu coloque nas minhas atitudes e transfira isso para as outras pessoas. E sempre que eu tenho oportunidade, eu trago esse poema, doutor, para que as pessoas reflitam um pouquinho e comecem a parar para pensar, né? Hoje, você vê, Deus nos permitiu estarmos aqui, finalizando um bom dia de trabalho, um bom bate-papo aqui conosco, vários que nos acompanharam aqui, outros que não puderam por questões pessoais, mas Ele nos permitiu. E por que não sermos inteiros? Colocarmos realmente quem nós somos em cada coisa. Tivemos um momento de oração ontem e reflexão sobre esse assunto, doutor, que realmente é importante nas nossas vidas, né? Quando você perdoa alguém, nós temos que perdoar por inteiro, efetivamente. Perdoar, mas perdoar mesmo. Né? Como, por exemplo, você vai lá e, eu vou confessar meu pecado, vou confessar. Mas não é confessar para bonito, só para bater um papinho com o padre, não. É confessar por inteiro. É realmente se arrepender
arrepender daquele pecado. Certamente nós vamos obter aí a graça de Jesus aí no sentido de nos perdoar. Mas ser por inteiro realmente é uma mensagem muito, muito forte. Inclusive, lá fala assim, ó, é ser por inteiro, nada pela metade. Coloca na coisa mais simples que você for fazer, seja inteiro. Faça realmente com 100% de você. É isso aí. Doutor, Fechado, meu muito querido? obrigado pela participação e eu agradeço demais por ter aceitado esse desafio aí com a gente, aí, bater o papo. Eu que agradeço o convite. Ficar em outras É um perguntas aí, desafio. pessoal, pode mandar pra gente aí no privado aí que a gente vai responder. Manda no direct, segue o doutor, me segue aí também no Instagram para a gente interagir, discutir o direito, trocar ideias, informações, é sempre bem-vindo. Está lá aberto, como eu disse, é Paulo AP Meira no Instagram, YouTube Paulo Meira Oficial. Só procurar, vocês vão achar, procura o doutor também. Se me achou, achou o doutor, me achou lá. Logo, logo eu vou visitar a nossa cidade aí. Onde eu fiz, eu esqueci o nome da escola, bem no centro aí, é uma escola técnica. Eu comecei a fazer contabilidade. Aí depois, no segundo ano eu passei para economia. Aí no meio do ano, segundo ano, eu vim para Cuiabá para estudar. Tá. Aí eu fiz o segundo grau, terminei e já comecei a fazer o cursinho já. Aí no terceiro ano eu fiz o terceiro ano todinho e o terceiro ano cursinho. Aí quando chegou no vestibular, passei de primeira. Formei em 98. Formei em 98. Olha, beleza. Então, tive em 92, Tá certo. 92, 91. Nossa, faz tempo, doutor? Mauá deve ter mudado muita coisa. Hoje tem aproximadamente 500 mil habitantes. Aproximadamente 500. Certamente já passou. No meu último censo era 493. Certamente já passou. O que eu achava engraçado é que a maioria das casas tinha sempre um Fusca ali também, né? Sempre 2 carros. O Fusca tá lá, né? Hoje mudou bastante. Hoje tem muita gente bem, tem muitos carros importados, muitos elétricos. Hoje mudou bastante. Né? E os morros. Gente, esse continua. Ó. Continua. Dia morro que a gente andava. Tem bastante. A gente andava assim, ó, encostava a mão no chão, assim, né? Doutor, abraço. Deus, sucesso na produção. Abraço, tchau. Obrigado, até.